Olá! Hoje vamos finalmente concluir o ciclo do funcionamento. O tema de hoje é sobre autorização sonora para estabelecimento, ou AEUs, que é a autorização especial de utilização sonora para estabelecimento. Vamos lá! Essa licença é um documento que ela vai autorizar o uso de equipamentos sonoros em estabelecimentos. E é uma licença emitida no processo de licença autodeclaratória. A legislação que regulamenta essa licença é o Código da Cidade. Ele vai trazer quais são os limites e os horários permitidos para emissão sonora. Vamos ver quais são eles. Essa escala é definida em decibéis na escala de compensação A. Então, entre 6 e 22 horas é permitido até 70. Entre 22 horas e 6 horas da manhã, 60. Essas duas medidas são mensuradas em um imóvel próximo do local onde está sendo emitido o som. Porém, se for dentro do imóvel onde está se dando o incômodo, o limite será 55, no caso decibéis, na escala de compensação A. Agora, um fato muito importante. É necessário que esses estabelecimentos tenham a licença emitida. Porém, caso ele desrespeite um desses limites, ele será passível de uma multa ou até de que a sua licença seja cancelada a qualquer momento, ok? Alguns casos são isentos. Quais são eles? Aqueles estabelecimentos que possuem apenas som ambiente. Segundo a legislação, seriam aqueles estabelecimentos que emitem até 60 decibéis medidos no interior do estabelecimento. Vamos ver então onde está essa licença dentro do canal Urbanismo e Meio Ambiente. Chegamos aqui na página principal, clicamos em Serviços e depois em Licenciamento para Funcionamento. Estamos falando de estabelecimento, então é nesta parte, Autorização Especial de Utilização Sonora para Estabelecimento. Nesta página, é possível verificar quais são os documentos necessários. Clicando aqui nesse segundo item. Agora, clique nesta primeira opção. Veja, esse é o checklist. Basicamente, os documentos principais seriam a consulta de adequabilidade locacional para funcionamento deferida, o número do alvará de funcionamento só em caso essa consulta tiver sido inadequada, o número do CPF de todos os responsáveis envolvidos, o CNPJ do estabelecimento e, muito importante, o laudo sonoro, conforme termo de referência, que é possível encontrar aqui, clicando neste link que já está no documento. Este laudo sonoro deve ser emitido pelo responsável técnico que está se responsabilizando por essa licença. Tendo verificado os documentos necessários, posso então clicar aqui em Solicite sua autorização sonora. E faço o meu login no Fortaleza Digital. Ao fazer o meu login, irei visualizar esta página, desço e vou aqui no segundo item, AEUs, sonora para estabelecimento. Novamente clico em Solicite sua autorização sonora e assim darei início ao passo a passo da emissão. Pronto, daremos início então a esse passo a passo, essa trilha. Como de costume das outras licenças, a primeira etapa é informar qual é a consulta de adequabilidade que eu já devo ter emitido. Caso não tenha emitido, aqui posso solicitar uma consulta. Vou informar uma consulta que eu já emiti. Então, o sistema irá mostrar a consulta, todos os dados que eu informei, irei verificar se está coerente e seguirei para a próxima. Veja que nós estamos simulando aqui um caso de um restaurante, o KNAI de restaurante. Então, seguirei aqui para o botão próximo. Depois preciso concordar com os condicionantes, aguardar um pouco. Chego então na página de responsáveis. Aqui preciso informar os dados de todos os envolvidos.
O primeiro deles é o responsável pelo requerimento no Fortaleza Online, que esse já vai vir preenchido automaticamente, puxando lá da consulta de adequabilidade. O segundo é sobre os dados do estabelecimento. Devo informar qual é o CNPJ e o sistema irá preencher automaticamente. E o terceiro são os dados do responsável pelo estabelecimento. Ao informar o CPF, o sistema também irá preencher automaticamente e a única informação que eu devo complementar é se, no caso, seria o responsável legal ou o responsável por procuração. Depois de ter preenchido toda essa página, clico em Próximo. Chegamos então na aba de Formulário. Nesta página, precisarei preencher informações relacionadas diretamente com a questão sonora. A primeira pergunta que ele faz é: o nível de ruído produzido no interior do estabelecimento configura som ambiente? Aqui no caso ele está considerando som ambiente, o ruído que é produzido até 60 decibéis. Se este for o meu caso, eu conseguirei emitir então uma isenção. Mas como aqui eu estou simulando uma emissão, eu vou dizer que não, que no interior do meu estabelecimento o ruído produzido é superior a 60 decibéis. Depois, ele pergunta qual é o parâmetro sonoro em decibéis na escala A que o estabelecimento comporta e explica. Parâmetro utilizado pelo estabelecimento para fazer o automonitoramento. O que isso significa? Que dentro do estabelecimento eu devo selecionar um ponto de referência para conseguir fazer a medição daquele ruído e, para um automonitoramento, ficar sempre verificando se eu estou conseguindo atingir aquele nível. Pois a fiscalização irá fazer a averiguação da medida na parte externa do estabelecimento. Então, dentro do meu estabelecimento, eu posso até conseguir emitir uma quantidade considerável e superior de decibéis. Mas eu posso ter, por exemplo, algumas medidas de controle, de acústica, e ainda assim, na parte externa, respeitar a legislação. Então, para eu ter essa forma de automonitoramento, na minha licença, eu vou informar quantos decibéis eu estou emitindo neste ponto de referência que eu selecionei. Então, aqui, eu vou indicar que a 2 metros do palco principal, eu estou fazendo a medição de 100 decibéis na escala A, ok? Então, eu tenho essa segurança de que se a fiscalização vier na parte externa, ela estará regular. E aqui, sobre o horário de funcionamento do estabelecimento, eu vou informar que é das 10 horas da manhã até as 22 horas. É um restaurante que tem almoço, jantar, enfim. E por fim, ele pergunta se eu estou ciente sobre os limites da legislação. Ele vai descrever aqueles passos que eu informei no início do vídeo. Então, eu preciso estar ciente, pois se eu não respeitar, eu irei ser fiscalizado e até ter a minha licença cancelada. Por fim, eu preciso informar quais são os dados do profissional técnico responsável. Então, o CPF e também, principalmente, a ART ou RRT, a depender de qual é esse profissional. Então, devo informar e depois de informar, sigo para próximo. Chego então na aba de documentação. Todos esses documentos que estão com asterisco são os que são obrigatórios de eu submeter no sistema. No caso, o laudo técnico emitido pelo responsável técnico, o ato constitutivo do meu estabelecimento, contrato social, e a ART ou RRT. Se eu tivesse selecionado lá na aba de responsáveis que o responsável legal seria por procuração, também seria necessário que, nesta etapa, eu incluísse o documento desta procuração em anexo. Depois de eu ter subido todos esses documentos, eu devo, no caso, clicar aqui e escolher o arquivo de envio. Depois de subir todos esses documentos, eu clico para próximo também. Chegamos, então, na aba de rascunho.
Nesta parte, é muito importante que verifique se todas as informações deste documento prévio estão corretas. Caso identifique algo equivocado, é necessário dar início novamente a esse processo de emissão, pois, se for percebido só depois esse erro, vai ser necessário fazer um novo pagamento dessa licença. Estando tudo correto, clico em Próximo e sigo adiante. Chegamos, enfim, na parte de emissão. Nesta página, veja as informações do técnico responsável. Estamos aqui no ambiente virtual de simulação, ok? Então, aqui para mim já está aparecendo que o profissional técnico confirmou. Quando você chegar nessa página, você vai estar aguardando a confirmação. Então, essa é a primeira etapa que precisa ficar ok, né? O profissional técnico vai receber a notificação no e-mail dele, dizendo que ele está sendo citado nessa licença. Ele precisa confirmar. Quando você vê que a situação está confirmada, aqui embaixo vai aparecer um botão dizendo emitir DAN para pagamento. Nesse momento, você vai conseguir pagar a taxa desta licença e quando o banco reconhecer esse pagamento, você volta para a página do sistema e vai validar DAN, que vai transformar esse botão aqui no canto. Quando você validar o DAN, enfim, clique em emitir. A sua licença está emitida. Você pode aqui clicar em documento, fazer o download do documento e ficar atento sobre a validade, que no caso é de 5 anos. Depois desse período, é necessário fazer a emissão de uma nova licença. Concluímos então o ciclo do funcionamento e reforço a informação importante de que todas essas informações, todas essas simulações são para casos de exemplo. O seu exemplo pode ser diferente do nosso. Se você tiver dúvida, venha para uma pré-análise que pode ser presencial ou ser agendada virtualmente. Para mais informações, tem aqui na descrição do vídeo. E também outro ponto importante é que todo esse processo foi com base na legislação vigente. Caso ela sofra alguma alteração, é preciso tirar alguma dúvida com as pessoas aqui da Selma ou virtualmente também por mensagem. Esteja atento em relação a isso, ok? Deixa aqui nos comentários, tem algum tema que você tem interesse que a gente faça vídeo nesse sentido também, porque na próxima semana a gente vai dar continuidade com outros assuntos também. Até a próxima!